Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a fé por conveniência e a fé por convicção. Qual a diferença? Como podemos tratar isso? A leitura está no Evangelho de João, capítulo 6, de 25 a 27, que diz assim. Eu leio a nova versão internacional aqui, que é a versão que eu mais gosto, pela clareza, pela fidelidade original. Diz assim: Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação, ao qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Esse verso que foi o centro de toda a atenção para esse tema. Diz assim: Se é somente para esta vida que temos a esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Quer dizer, quem pensa que a esperança em Cristo só para esta vida, só para a vida terrena, está perdendo seu tempo, né? Está numa condição de miserabilidade. É isso que está dizendo assim. Nós somos mais dignos de compaixão, precisamos disso. Bom, sempre que falamos de fé, fé é algo bastante complicado da gente explicar e tudo, porque eu vou tentar dizer aqui, vocês vão, no meio da explicação, vocês vão entender, né? Mas é assim, ó. Fé é tão difícil de entender que muitos cristãos maduros, gente calejada de igreja, vivem uma fé confusa. Falam coisa que é fé que não é fé e vivem coisa de fé que não sabe que é fé. Entendeu? Então, e às vezes isso confunde com religiosidade, com crença, e faz uma salada que a misericórdia de Deus nos ajuda a viver isso, tá certo? Mas é tão bom entender mesmo. Então, vou dar uma recapituladinha o que é fé, né? De alguma forma, aí para a gente conseguir deixar mais entendível, né? A primeira coisa que precisa, não confunda a fé com querer muito. Fé com uma vontade enorme que algo aconteça. Uma grande torcida para que Deus fazer algo. Não confunda. Tem gente que está torcendo para Deus fazer. Isso não é fé. Ou, às vezes, uma necessidade imensa, um momento desesperador que você precisa. Não quer dizer que a fé não exista nesse momento, que ela não seja... Mas a fé não pode existir por esses momentos. Ela pode ser exercida nessas situações, numa situação de necessidade imensa, mas ela não existe por causa disso. Tá certo? E a fé não é, em maneira alguma, querer que Deus realize algo, e sim a esperança e a segurança que o que ele fizer é o melhor. Tá certo? Você viu? Sabe? A gente usa a fé torcendo para que Deus faça algo. Também existe. Pode acontecer isso, sim. Mas a fé genuína é estar tão tranquilo, né? Numa maturidade tão grande que Deus faça o que fizer. A gente está tranquilo para receber. Vamos sofrer as consequências às vezes, vamos passar por dificuldades, mas é assim que a gente sente tranquilo e sente a segurança da fé. Muitos dizem que tem fé, mas não tem coragem de deixar as coisas na vontade de Deus, né? Eu até estava conversando com uma pessoa essa semana, eu disse assim: ai, Senhor, por que o Senhor vai vir? Jesus vai vir agora, justo, vai vir logo, bem na hora que eu vou aproveitar a minha vida. Eu falei, então você não vai para lá. Porque quem quer aproveitar a vida aqui já desistiu de ir para lá, com Jesus. A fé, ela nos faz entender que a vida aqui pode ser boa, mas o que ele tem para nós é melhor, né? Fé também não é algo pontual, um passo, não é aqui, fé agora, depois você deixa. A fé é algo contínuo, algo assim, crescente, é uma caminhada, não é um passo. Existe o passo de fé, mas a fé não é só um passo, a fé é a caminhada, né? Você vai construindo. Em momentos você exerce a fé com mais autoridade, em momentos não. Mas a fé ela tem que estar residente em nós,
cada dia, cada passo que nós damos. E o conceito bíblico de fé, que todos vocês devem conhecer, quem fez um discipulado ou um mínimo de aprendizado bíblico sabe, né? Em Hebreus 11, de 1 a 3, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Jesus amado, como é que a gente explica isso? Olha bem, explicar isso com a mente lógica, né? Veja bem, certeza daquilo que esperamos. Quer dizer, você não está esperando, você está esperando que não existe ainda, você tem que ter certeza. E essa esperança não é esperança que você vai ter aumento de salário. Essa esperança é em Cristo, na vida cristã, na fé, no futuro com Cristo, tá certo? E a prova das coisas que não vemos. A fé é a prova, embora você não esteja vendo, é como se estivesse. Quem me assiste aqui vê que eu sempre falo, é você dar um passo onde não tem chão, mas você vê a mão de Deus embaixo do seu pé. Isso é fé. Isso é passo de fé. Tá certo? Só recapitulando aqui algumas coisas, né? Para a gente entrar no. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Outra coisa, para nossa cabeça lógica, né? A nossa cabeça é assim, ó, eu tenho aqui na minha frente a câmera, o monitor, por isso que eu consigo transmitir, né? Agora, Deus se revela a nós sem nada disso. Fala conosco sem que haja uma voz audível, a gente sente isso. E como é que a gente explica para uma pessoa que tem fé? Por exemplo, quando eu ouvi aquele versículo, eu senti claramente Deus falando, é esse o tema que você vai falar na segunda-feira. Senti isso. Agora, eu consigo explicar para vocês como que isso acontece? Não, isso é uma questão minha com Deus. Aí você tem sua maneira de se relacionar com Deus, a sua intimidade com Deus, é assim que você se comunica com Deus, é assim que você fortalece a sua fé. A fé, pai não passa para filho, pai ensina a palavra de Deus, ensina a desenvolver a fé, mas não passa a fé. Pastor não passa a fé para fiel, ele ensina também, assim por diante, padre não passa, de qualquer forma, não passa, ela é desenvolvida cada um, né? Ou seja, fé é algo totalmente fora da caixinha para a lógica humana. Tem nada a ver com aquilo, né? A fé vista pela lógica humana é algo muito abstrato, muito maluco. E eu sempre digo e repito, se você pensa ou fala ou testemunha algo de fé, ou dá um passo de fé, e ninguém te chama de louco, de doido ou de doida, é porque não é fé. Foi lógica. Porque não viu loucura. Porque a fé, na realidade, para quem não tem essa perspectiva de fé, da mesma fé, né, é doidura pura. Por exemplo, uma pessoa vende sua empresa aqui no Brasil e se manda para a África para pregar o evangelho lá. Para ele é um passo de tranquilidade. Deus falou com ele, vai lá. Agora, para os amigos dele, que faz, pirou, doidou. Né? Por quê? Porque a lógica humana não compreende isso. Não tem como explicar isso do ponto de vista lógico, né? E em função dessa questão de lógica, nós temos a facilidade e a conveniência, e como essa da fé é conveniente, de tratar a fé como algo para uso pessoal, em favor pessoal, né? Tenho fé porque eu tenho fé que vou ser promovido no meu emprego, eu tenho fé que eu vou conseguir comprar. Ótimo, faz parte da fé? Sim, mas a fé não é isso. Isso é um derivado da sua fé, da tua confiança, dos passos que você dá com Deus, que isso também vai acontecer no paralelo, mas a certeza que você tem que ter é o seguinte: se não tiver promoção, se não tiver aumento de salário, não tiver tudo que você espera pela fé, você vai continuar com Deus da mesma forma, entendeu? Tem fé que Deus cura. E se Deus não curar, se a vontade dele é não curar, você tem que ter a firmeza, a certeza de que ele sabe o que está fazendo, que a fé, que é ele que controla cada vida, cada propósito na nossa vida, né? Vamos então, eu até, às vezes eu uso assim alguma questão lógica para entender a relação com a fé, da fé com as coisas eternas, né? Então eu vou fazer alguns exercícios aqui rapidinho para a gente entender a fé como se relaciona com as coisas eternas, né?
Pensa bem, se tudo que Jesus tratou, ensinou, até seu propósito era eterno, né? Lembra lá João 3,16 que eu ensinei vocês? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que, não é porque, todo mundo se lembra, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus mandou seu Filho porque nós tenhamos a vida eterna. Então, seu propósito, esse é o propósito. Para que é o propósito, né? Então, por que a fé, o principal meio de contato com as coisas de Cristo, seria para uso de interesse terreno? Seria algo interesseiro e não algo de convicção, né? Tudo que envolve a fé é eterno. Por que a fé seria usada para as coisas terrenas? Não faz sentido, tá? Estou usando uma lógica, né? Agora sim, se você estiver vendo a fé, sob a perspectiva da nossa lógica, também tem um outro exercício que fala, a fé ela se torna lógica para a gente. Porque assim, quando você tem uma experiência grande de fé, a segunda experiência fica mais fácil. Porque isso desenvolve na nossa lógica da cabeça, ó, eu já aconteceu isso. Pode acontecer de novo. Eu creio que Deus pode fazer de novo. Eu já dei um passo, deu certo. Eu tomei uma decisão e foi certa. Eu, eu já orei e Deus curou, né? Então, assim, desde que seja da vontade dele, né? Eu li aquele livro A Quarta Dimensão, a dona Guida está assistindo, que a Silvia leu esse livro. Eu emprestei para ela ler. E aí, aquele livro lá, ele conta a experiência dele como pastor que chegou na Coreia, o pastor Paul Yun-cho, fundador uma das pessoas responsáveis pela grande mudança na cultura coreana, né? Pela fundação, desenvolvimento da igreja coreana. E ele chegou lá e ele não tinha, vinha as pessoas para ele orar, os paralíticos, ele não tinha coragem de mandar levantar, de medo de passar vergonha. E ele foi falar com Deus sobre isso. E aí diz que o Espírito Santo revelou para ele, então tá, eu vou entender a tua dificuldade. Você é um ser humano, que às vezes, gente, você acha que você é um super-humano, mas Deus entende você como homem, você como mulher, entende as nossas dificuldades, entende as nossas lágrimas, as nossas fraquezas. E ele conta a história assim de uma maneira tão bonita, ele fala assim, de repente, Deus, olha, você vai começar orando por dor de cabeça. Então, chama quem está com dor de cabeça e ora. E assim ele fez, dor de cabeça, de repente foi, até que em determinado momento Deus colocou, falar, hoje é o dia, você vai mandar essa pessoa levantar da cadeira de rodas. E ele, com autoridade, exercitando a lógica da fé dele, né? Coreano, muito lógica, muito sensato, muito cuidadoso, orou e a pessoa levantou. Foi curado da paralisia. Então, curado mesmo, não é aquele negócio que traz da cadeira de roda fake lá que a gente vê por aí. Bom, por que a fé não se pode ver pelo ângulo da nossa lógica, né? A fé é algo que opera no mundo espiritual, claro, com reflexo eterno e infinito, e que sim se reflete no material também, obviamente. Mas ela opera via mundo espiritual para o mundo material. Não tenta, você faz o contrário, você não envolve o mundo espiritual, não é fé, tá certo? Ela tem que ser via mundo espiritual, né? Quando a fé se torna algo totalmente da lógica humana, ele perdeu o sentido espiritual e eterno e assumiu um sentido material. Então, se você começa a pegar na nossa lógica, muito no nosso dia a dia, tudo que é coisa, fé daqui, olha, isso aqui tem fé, começa a envolver coisa de muita conveniência pessoal, de a pessoa tentar usar já vou chegar mais aqui para frente disso, eles se tornam algo finito. E a fé não existe para isso. Né? Eu estou fazendo esse preâmbulo aqui para entender que tudo isso aqui já é fé, a fé é conveniência. Eu tenho fé porque me convém eu pensar assim. E na realidade, a fé não tem nada a ver, não é para conveniência nossa nenhuma. A fé diz respeito a nós, não é coisa conveniente para nós, é a eternidade, mas aqui materialmente ela não seria conveniente, muito pelo contrário.
Se vemos a fé pela ótica natural, ela e que ela precisa ser focada em algo palpável, real, ela contradiz o próprio conceito bíblico que nós lemos. Ela não diz certeza das coisas que se esperam e prova do que não vemos? Não é? Isso não é meio maluco? Certeza das coisas que se esperam. Se espera uma coisa, tem tanta certeza no que se espera, né? E prova do que não vê. Você não está vendo nada, mas tem a prova. Chega no tribunal e diz, tem uma prova que eles não estão vendo, mas é uma prova. Não existe. Mas na lógica humana, na ponto de vista da fé, né? Isso existe. Estranho, né? Convenhamos, do ponto de vista humano. Quando se vê a fé pela lógica humana, materialista, né? Palpável, nasce a fé por conveniência, né? Então, assim, a fé por conveniência, ela reside na lógica humana, né? A fé por conveniência, ela é materialista, ela é palpável, é interesseira, e que no final das contas nem é fé, o pessoal chama de fé. E aí que vocês verem igrejas, com todo o respeito que eu tenho pela parte séria que tem, mas igrejas que lastreiam toda a sua pregação em coisas aqui do mundo, em riquezas, em Deus tem que dar isso, Deus tem que dar aquilo. Evangelho fajuto, usando o evangelho para enganar as pessoas. A Bíblia, qualquer prosperidade material é consequência e não objetivo da vida com Cristo. Qualquer pessoa que busca uma igreja para querer resolver problema material e não resolver seu problema espiritual do seu coração, está perdendo seu tempo. Sim, eu posso buscar a igreja para resolver meu problema espiritual, meu problema de coração, de alma, e também junto vem uma solução de problemas materiais. Por que não? Claro que Deus pode fazer isso, mas não pode inverter as coisas. O principal mesmo é resolver a minha alma, a eternidade, como que eu me relaciono com o eterno, né? E aí, se nós quisermos fazer com uma lógica, a fé terrena torna-se uma vantagem que nós queremos, como cristãos, nós temos fé, temos vantagem sobre o outro que não tem fé para viver aqui nesse mundo. Se lascou, filho, não tem nada a ver, né? Se essa fé não for em Cristo, não é vantagem nenhuma. Agora, se a fé é verdadeira em Cristo, o que vai acontecer? Você vai viver de uma forma firme em Cristo e ter segurança e paz, enquanto muitas pessoas não têm paz. Aí isso é vantagem. Aí sim, mas não essa fé material, essa fé de conveniência, né? Uma vantagem querendo para viver as dificuldades ou para alcançar desafios. Tenho fé que vai acontecer. Está torcida, isso é torcida, não é fé. E ainda, até para justificar erros, dei esse passo por fé e depois não deu certo, mas é Deus que sabe, papapá, papapá. Quer por Deus para corrigir seus passos errados. Tem problema não. Mas vamos olhar com cuidado para saber que esses passos que nós damos, se for errado, mas nós estivermos dando por fé e na certeza, esse errado para aqui no mundo, nessa vida aqui, vai aparecer o certo depois. Às vezes, alguns anos depois, aparece que era certo, que não era nada de errado, né? E agora, para ser mais claro ainda, né? A fé conveniente é quando tentamos usar a fé, a igreja, a oração, a adoração, para nos aproximar de Deus, para que Ele faça o que queremos. Vocês ouviram isso? A fé conveniente é quando tentamos usar a fé, a igreja, seja ela qual for, a oração, o relacionamento com Deus, a adoração, para nos aproximar de Deus, tentando fazer com que Ele faça o que nós queremos, para que Ele nos atenda no que precisamos. Isso é falsidade. Nem o homem atura essas coisas, que não nos conhece, mas Deus conhece o coração. Quem faz uma coisa dessa está de brincadeira com Deus. Se isso for praticado contra homens, eles já nos
Chama de falso. Imagina, eles querem enganar Deus, achar que quando a Bíblia nos fala claramente que nós precisamos nos sujeitar à vontade de Deus. A vontade dele é perfeita. Então, não adianta nós querer ter fé e tentar ser bonzinho, querer ser, eu vou sempre na fé, eu vou sempre na igreja, eu vou sempre isso. Eu estava indo, eu vejo pessoas que olham assim, Senhor, nós que servimos ao Senhor e que cultuamos o teu nome. Grandes coisas. Quem que é você? Se você não se considerar um miserável, pobre, cego e nu diante de Deus, você não começa uma caminhada com Ele. Você acha que por ir na igreja todo dia, porque você é melhor que os outros? Se liga. É bom você ir para a igreja, é bom você estar lá. Como é bom isso, mas isso não te faz melhor. Não te faz melhor. Não, não faz Deus te amar mais você do que o bêbado que está lá na sarjeta se você faz isso. Não. É muito bom fazer isso, edifica a sua vida espiritual, mas isso não. Só tem. Nós já falamos aqui, o único mérito que nos leva ao céu são os méritos de Cristo na cruz. Aí você dá uma refletida aí, né? Na sua consciência, para ver se você já não quis ser bonzinho, assim, você não teve esse momento querendo mostrar para Deus que você é bonzinho, que você merece tal coisa, que faz, né? E vou te dizer uma coisa assim que eu também digo. Se você nunca fez isso, você não é humano, não. Não vem dizer, eu nunca fiz. Nota de R$ 3 quem diz isso. Nós, uma vez ou outra, essa natureza humana já nos traiu para fazer isso. Mas isso não te tira de diante de Deus. O que te tira diante de Deus é se você abandonar isso e levar isso como prática. Ele já levou em conta todas as nossas transgressões. Tá certo? Já levou em conta. E resumindo, né? Esse tipo de fé é o homem tentando usar Deus a seu favor. Acho que não é, acho que está invertido as coisas, né? Eu já aviso vocês, isso não dá certo, não funciona. É a inversão total das coisas. Infelizmente, hoje, muitas pessoas, até mesmo sem saber, estão vivendo uma fé conveniente, que lhes favorece, uma fé interesseira. Mas sabe por quê? Porque elas são más? Não, porque ensinaram elas assim. Poucas pessoas têm coragem de vir aqui e desconstruir essas coisas que muitas igrejas estão pregando para manter gente lá dentro, para manter salão cheio. Por isso que as pessoas que vêm aqui hoje, temos aí, acho que em volta de 20 casas, 20 pessoas aqui, mas são pessoas que amam a palavra dita letra por letra. Eu não quero dar conta do que eu falo para enganar pessoas. Eu falo a verdade da minha convicção e da palavra de Deus que eu aprendi e que assim eu creio, né? Agora, você está tristinha aí, nossa, nós estamos assim, agora a coisa ficou feia, né? Eu vou dizer uma coisa para você, não começou de agora, isso. Lembra que nós lemos no começo? Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não é porque é milagre, por as coisas de fé que eu faço, mas porque vocês comeram pão. Eu já dei de comer vocês outras vezes, então vocês andam atrás de mim por causa disso. Então, veja lá, a mente humana funciona pela lógica, nossa mente é muito lógica. Para que o exercício da fé é necessário algo que chamamos de conversão. Você já sabia o que chamamos de conversão? Conversão, você vai até num lugar assim e vira e ganha outro caminho. Outro caminho. Isso chama conversão. Mudança de rumo, né? De rumo, de visão, de pensamento, transformação de mente. Então, o que é essa fé baseada em convicção? É a fé fruto da conversão. Você chegou num ponto material, falou, não, isso aqui não vai dar certo, tentou assim, e de repente descobriu que a fé, por convicção em Deus, a segurança que ela te dá é muito mais paz que traz ao seu coração que aquela fé do desejo, aquela fé de conveniência, uma fé falsa, né?
é a transformação de mente, que está escrito lá em Romanos 12:2. Não se conforme aos padrões desse mundo, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Transformar-se pela renovação da mente. Enquanto não houver essa renovação da mente, né? E aí, ó, para que a renovação da mente tem como propósito fundamental que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com essa transformação de mente, conversão, deixando a vida olhar o material, os padrões dessa vida aqui que nós vivemos, do dinheiro, viver por isso, batalhar dia e noite por isso, tá? Sem olhar para as pessoas, amando mais coisas do que pessoas e tudo isso, né? E sem ter essa mudança, a gente não consegue experimentar o que é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, você vai surfar nela se a fé estiver 100% em Deus. Se você tiver confiança no seu trabalho, no seu salário, na tua vida, tudo for lastreado em coisas materiais e finitas, isso não vai dar certo. Porque daí você vai chegar. Como você vai experimentar a vontade de Deus se a tua vontade impera sobre tudo? E o que vai fazer você se lançar na vontade de Deus? É essa fé, essa convicção de fé, de dar aquele passo. Lá, lembra? Você dá o passo, ninguém está vendo, mas você está vendo a mão de Deus debaixo do seu pé. Eu tenho certeza, estou falando com pessoas que já deu passos assim, e que todo mundo, você é doido fazer isso, e você fez. E deu certo. Por quê? Porque tua fé era genuína, é em Deus. A tua fé é verdadeira. Então você dá esse espaço onde todo mundo não vê o chão, mas você vê. Tá certo? Para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa conversão é necessária, essa mudança de mente. Sem renovação de mente, não se experimenta nem vive a vontade perfeita de Deus. Transformação de mente, o que é isso? É inverter a lógica materialista humana. É ser doido mesmo. Parece doidura, né? Querer servir ao invés de querer ser servido. Não é isso que a gente vê nas pessoas. Vão para a igreja hoje para servir? Procuram Deus hoje para servir ou para ser servido? Para dar ou para receber? Para se doar ou para receber para si? O interesse está em si ou está no outro? Você veja como é diferente? É inversão. O interesse é em nós. Agora, quanto nós estamos interessados no outro? Chamar de irmão é muito fácil. Hoje nem irmão de sangue age como irmão, imagina quando a pessoa não é. Irmão de sangue não age como irmão. Agora, como você fazer agir como irmão? Amar o próximo a si mesmo, são coisas assim. As coisas de Deus são muito malucas assim para a cabeça racional nossa. Então, por isso, amar pessoas mais do que coisas, né? Eu lembro de uma vez, eu tive uma experiência assim, eu tinha comprado um carro, eu lembro um Vectra verde, bonitão, assim, modelo novo, presente, que só faltava por aquele jargão que põe nos carros, presente de Deus, assim, né? E eu morava em Maringá e eu ia para Guarapuava visitar meu pai, e eu convidei uma pessoa para ir comigo. E aí eu falei para ele assim, falei, olha, aí quando eu estava saindo tinha tudo bonitinho, porque uma das coisas que eu gosto, eu sempre gostei, né, que é assim, que as coisas que Deus me dá, eu ter o privilégio de honrar meu pai, minha família, todos que eu sei que se sacrificaram, né? E aí, quando eu fui sair, assim, estava tudo bonitinho, passado pretinho nos pneus, tudo assim, né? E aí, quando eu fui sair, caiu aquela chuvão, naquela época não tinha celular, né? Eu liguei lá assim, ó. Falei, fulano, você pode sair na quadra do lado, tem asfalto lá, porque sair na frente da casa dele tinha uma poça d'água imensa, assim, né? Você pode sair lá e meu carro tá limpinho aqui, então você falou, não, tranquilo, tudo bem.
Quando eu desliguei o telefone, como se houvesse um grito no meu coração. Quer dizer que o meu filho pode pôr o pé no barro, mas esse carro que eu te dei não pode. Eu catei aquele telefone assim, num desespero, liguei de novo. Pelo amor de Deus, se você for lá tirar o pé para fora da tua casa, eu não vou mais, não te levo mais. Foi o que aconteceu, não. Fica aí, depois eu te explico. Só para você ter uma ideia, esse foi o único carro da minha vida que eu levei para trocar ele. Era um picareta mesmo que ficou com ele, pagou mais do que eu queria. Como se Deus desse um sinal, falou, tá vendo aqui, ó? Ame as pessoas mais do que as coisas. Isso é fé. Isso é fé de ouvir Deus falar no coração. Ah, é doido falar do outro pôr o pé no barro? O que é isso? Deus quer saber onde está teu coração. Está num carro ou está numa pessoa? Está no pretinho bonito do carro? Né? Estava naquela lama toda. Fui feliz da vida. Grande lição. Agora, se a minha fé não tivesse fortalecida e contato com Deus, eu ia falar e não ia ouvir nada. Né? Então, amar as pessoas mais do que coisa é seguir a Jesus pela eternidade, não pela vida presente. Isso é fé. Paulo, aí escreveu no outro texto que eu li, escreveu com muita clareza a natureza dessa esperança. Ele diz assim, em 1 Coríntios 15:9, que nós lemos: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Nós estamos necessitados de compaixão, nós estamos perdidos. Precisamos de compaixão dos outros. A fé verdadeira é genuína, desinteressada em vantagens terrenas, focada em coisas eternas, no fortalecimento da esperança em Cristo, na segurança da eternidade. Ali em João 6, que nós lemos, diz assim: não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Não gaste seu esforço nas coisas terrenas. É importante, você precisa fazer, precisa trabalhar, claro, não é isso que eu estou dizendo, mas onde está lastreado as tuas esperanças? Não nas coisas terrenas, mas na vida eterna, qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Na realidade, que o crescimento do materialismo deteriorou muito o verdadeiro sentido da fé. Nós precisamos crescer na estatura de cristão. Os sinais que estamos vendo dia a dia nos alertam que estamos chegando em tempos difíceis, os tempos que a Bíblia fala do tempo do fim. Em tempos em que a fé será provada no fogo. A fé verdadeira, somente a fé verdadeira subsistirá. Fé interesseira não subsistirá a tamanha provação que virão no fim. Não subsistirá. O interesse em coisas materiais não subsistirão. A verdade é que todos aqueles que usam a fé apenas para tentar melhorar de vida aqui estão trabalhando pelo pão que perece, algo terreno. Quem quer usar a fé por interesses terrenos, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, para levar para o céu, vão ficar aqui, porque aqui quer depositar a sua fé. Ficarão aqui para cuidar dos seus interesses terrenos. Não pensou na eternidade? Não vai para a eternidade. Não focou na eternidade? Para que o Senhor vai levar para a eternidade? Ajuntaram tesouros aqui, aqui ficarão. Plantaram sua esperança aqui, aqui ficarão. Agora eu quero dizer para vocês, eu todo dia, eu luto e busco. Eu quero ir com ele para a eternidade. Seja na sua vinda, seja no fim dos meus dias. Quero na eternidade. É lá que está todo o propósito da nossa fé. Vamos nos dedicar juntos a desenvolver uma fé genuína no Cristo da eternidade, no pão que permanece, a juntar tesouros no céu. É para isso que eu fico aqui,
e que eu venho falar para vocês todas e quantas vezes for preciso. Dedicar minha vida para construir vidas de pessoas. Porque assim é uma das poucas maneiras de juntar tesouro no céu. Porque uma vida que eu impacte através da minha vida é um tesouro imensurável que eu invisto no céu. Eu falei várias vezes para vocês sobre o propósito de Deus, que às vezes ele nos faz mudar muita coisa em nós, na nossa vida, até mudar de cidade por causa de uma pessoa. Eu tenho certeza que eu vim de Londrina para Curitiba para cuidar de pouquíssimas pessoas. Eu quero ter correspondido a isso, para impactar em vidas de pessoas especiais para Deus. Algumas delas estão aqui. E Deus me fez viajar um ano inteiro para Apucarana, ficando na casa de uma pessoa para discipular ele, para construir nele uma maturidade, porque o Senhor simplesmente disse assim: Ironi, depois eu entendi isso só depois, me fez entender, cuida desse aqui, porque essa hora que estiver florescendo, cuida dessa rosa, que eu vou colher ela como um tesouro da tua vida, que você se dedicou também. Vai juntar tesouro no céu. Que Deus te abençoe. Foque no céu. E assim, não se preocupe com as coisas daqui da terra, que Deus também vai abrir as portas para você, mas como consequência, nunca como objetivo. Sirva a Deus pela sua fé genuína. Sirva a Deus pela sua fé por convicção e não por conveniência. As outras coisas, todas se arrumam. Que Deus te abençoe.